Jesus subiu um monte para orar. Quer dizer, foi de caso pensado, né? Porque ninguém reza à toa. E no lugar da volta, ele escolheu 12 pessoas. 12. Será que aquilo ali foi uma escolha acertada? Por quê? Porque no meio desses 12, como diz o outro, cascou fora. Acabou arrependendo e suicidando. O outro, que nós temos hoje como o primeiro Papa da Igreja, descaradamente desligou Jesus. Falou na cara dele: não te conheço, nunca te vi. Faça ideia, o olhar do Cristo para ele. Jesus deve ter ficado interessante. A gente, na nossa lógica humana, a gente acha que Jesus escolheu um, e deixou os 11 para o Pai escolher. Ele deve ter pedido ao Pai assim: deixa eu escolher um. Aos outros 11, o Senhor escolhe. E o Pai deve ter permitido isso. Tá bom, você escolhe um. Qual que é esse que Jesus deliberadamente escolheu? Um discípulo predileto, aquele que se chamava João, que na época tinha 16 anos de idade, um adolescente. Por quê? Por que a gente sabe disso? Na hora que Jesus estava sendo crucificado, na hora que ele estava morrendo na cruz, na hora que ele estava se esvaindo em sangue para tudo quanto é lado, cadê os outros apóstolos? Cadê o Pedro, o Bartolomeu, Tiago? Cascaram fora. Quem estava nos pés da cruz? Um rapazinho de 16 anos, chamado João. Jesus escolheu aquele homem para tomar conta da mãe. Ele sabia o que ele estava fazendo. São todos santos. São Pedro, chique, né? Falar São Pedro, mas na hora da cruz, na hora daquele sofrimento, que Jesus estava precisando daquele apoio moral, cadê os apóstolos? Então, aquele que Jesus escolheu representa a igreja divina, aquela igreja que não erra, aquela igreja que faz com que a gente siga os caminhos do Mestre, aquela igreja a que Jesus confiou a sua mãe. O outro não aguentou, suicidou. E os 10? Cadê os 10? Onde é que estavam os 10? Vendo o mestre: mestre, eu acredito, eu dou a vida pelo Senhor. Dá nada, porque na hora que ele estava lá crucificado, morrendo, quem estava nos pés da cruz era aquela de igreja divina, aquele rapazinho de 16 anos, aquele que amava o mestre, e aquele que o mestre amava era o discípulo escolhido. Mas os outros não eram santos? Eram. Nós não perdemos a santidade à toa, não. Nós podemos negar, nós podemos refutar, nós podemos não acreditar, mas a misericórdia de Deus em cima de nós é muito maior. Eu tenho minhas dúvidas se Judas Iscariote foi para o inferno, eu não sei. Eu não sei, não posso julgar. Então, a gente vê hoje, naquela escolha dos 12, uma coisa interessante: de 12, 11 parece que não deu certo. O Pai escolheu. O Pai deve ter falado com Jesus: eu quero essas pessoas. O Jesus, naquela convivência humana, naquela convivência com a lógica humana, deve ter pensado assim: meu Deus do céu, eu estou perdido.
com essas pessoas não vai resolver nada. Mas olha o que frutificou desse joio. Olha o que frutificou dessa situação que nós, na lógica humana, se dá como perdido. Frutificou a igreja, frutificou a nossa fé, frutificou muitas coisas do Evangelho, frutificou o sacrifício de todos. O único que não foi sacrificado foi justamente o discípulo escolhido, aquele João, aqueles 16 anos, porque ele tinha uma tarefa: cuidar da mãe. Eis aí a tua mãe. Imagina aquela dor de Jesus pendurado naquela cruz, com aqueles braços, pés traspassados por aqueles pregos, sem poder mexer, com tudo doendo. Eis aí a tua mãe. Ele não perguntou pelo Pedro, não perguntou pelo Bartolomeu, não perguntou pelo Tiago, não perguntou por nenhum deles. Ele apenas falou assim: eis a tua mãe. Então, a gente percebe que muitas escolhas nossas parece que dão errado. Muitas escolhas nossas parece que dão certo. Mas somente Deus leu o nosso coração. São todos santos. Eu tenho minha dúvida, talvez até com Judas, nós não sabemos. Jesus não botou João maior do que os outros. Mas ao mesmo tempo ele colocou João numa situação que os outros não tinham. Eis a tua mãe, cuida da minha mãe para mim. Então é esse que é o recado de hoje. As nossas escolhas não são as escolhas de Deus. E as escolhas de Deus, a maioria das vezes, não são as nossas escolhas. Porque somente Deus lê o nosso coração, somente Deus sabe o que vai fazer, somente Deus deixa que a gente sinta aquela situação de abandono, porque Deus não abandona ninguém. Jesus crucificado, nos pés da cruz, estava o discípulo predileto, o João. Um estava pendurado numa corda e os outros só. E hoje que nós chamamos de chefe da igreja, eu não te conheço, nunca te vi. Então, Jesus passou por cima de tudo disso, e entre esse joio, ele montou a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá bom? Então fica o nosso recado de hoje.